Olá moçada, tudo bem? Bom, gente, como a gente já terminou a apostila 1, eu vou começar a apostila 2. É a aula 13 da apostila 2, ok? Bom, nós vamos relembrar a parte da congruência de triângulos, tá bom? Bom, lembra que quando a gente viu essa parte lá no 8º ano, a gente viu que a congruência na geometria significa igualdade, tá? Então, quando eu tenho igualdade entre triângulos, bom, lembra que para ser congruentes eles têm que ter a mesma forma e o mesmo tamanho. O que significa isso, ter a mesma forma e o mesmo tamanho? As figuras têm que se sobrepor, um triângulo sobrepor ao outro e ficar perfeitamente sobrepostos, tá? Então aí nós temos a congruência. Então, triângulos congruentes. Quando dizemos que duas figuras geométricas são congruentes, estamos afirmando que elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho, ou seja, que elas podem ser sobrepostas. No caso de dois triângulos, isso significa que os lados e os ângulos de um serão congruentes aos seus correspondentes do outro, tá? Então eu tenho aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Bom, se eu quero saber se esses triângulos são congruentes, ou se eu quero sobrepor esses dois triângulos, eu tenho que dar a correspondência dos vértices. Então, se eu der a correspondência ABC, né, esse é o triângulo ABC, e o triângulo DEF. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. Lembram? Nós temos a correspondência dos vértices. O A corresponde ao D, o B ao E, C ao F. Tá? Então, quando eu sobrepor esse triângulo sobre esse, o vértice A tem que coincidir com D, o B coincidir com o E e o C corresponder ao F, né? Coincidir com o F, ok? Bom, se eu fizer isso, eu vou verificar o seguinte: além dos lados, nós temos os ângulos, né? O do vértice A, que é alfa, do vértice B, que é delta, do vértice B, que é beta, do vértice E, que é o θ, e do vértice C, que é o gama, e o F sigma. Bom, se eu sobrepor esse triângulo sobre esse, eu vou verificar o quê? Que os lados correspondentes AB e DE têm que ter medidas iguais. O BC, que corresponde ao EF, também tem que ter medidas iguais. E o AC com DF também tem que ter medidas iguais, certo? Não só os lados, como os ângulos. O alfa vai ter que ser igual ao delta, o beta tem que ser igual ao θ e o gama tem que ser igual ao sigma. Tendo essas correspondências iguais, os três lados serem de medidas correspondentes iguais e os três ângulos correspondentes iguais, eu posso afirmar que os dois triângulos são congruentes, tá? Bom, casos de congruência. Para concluirmos que dois triângulos são congruentes, não é necessário conhecermos 6 congruências, que são essas 6 aqui, dos 3 lados e de 3 ângulos. Em algumas situações, 3 delas já são suficientes, tá? Essas situações são chamadas de casos de congruência. Temos 4 casos de congruências válidos para qualquer triângulo e um caso especial, válido somente para um triângulo retângulo, tá? Então nós vamos ver esses 5 casos. Bom, primeiro caso, eu tenho aqui 2 pares de triângulos. Se eu verificar que esse lado tem a mesma medida desse, verifico que esse lado tem a mesma medida desse e esse lado tem a mesma medida desse, ou seja, os 3 pares de lados correspondentes têm medidas iguais, então esses triângulos são congruentes pelo caso lado, 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 que a gente representa por L, 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 ok? O outro caso,
Se eu tenho esse lado correspondente a esse iguais, tenho esse outro lado correspondente a esse também iguais, e o ângulo é informado por esses lados correspondentes, ó, esse lado, esse formou esse ângulo, e esse correspondente aqui, e aí esse aqui formou esse ângulo, ou seja, esses ângulos correspondentes também iguais. Então, ele tem dois pares de lados que são correspondentes iguais e um par de ângulos formado por eles iguais. Então a gente pode dizer que eles são congruentes pelo caso LAL, ou lado, ângulo, lado. Ok? Lembrando que o ângulo formado tem que ser entre os lados correspondentes, tá? Um outro caso, eu tenho agora um lado correspondentes e tenho esse ângulo correspondente a esse de medidas iguais, esse ângulo correspondente a este de medidas iguais. Ou seja, eu tenho mais um caso, que é o ângulo, lado e ângulo. Então, se dois triângulos tiverem dois pares de ângulos correspondentes iguais e um par de lados adjacente a esses ângulos também correspondentes iguais, ele tem mais um caso, que é o ângulo, lado, ângulo, representado por ALA, tá? O outro caso, se eu tenho dois triângulos, eu tenho um lado, um par de lados correspondentes iguais, e eu tenho aqui um ângulo adjacente a esse lado, correspondente a esse daqui, também iguais, e tem um ângulo oposto ao lado, tá vendo? Esse ângulo ele é oposto a esse lado aqui, e a mesma coisa aqui. Então eu tenho um caso de congruência, que é lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Ok? LAO. E o quinto caso, que é o chamado caso especial, é usado só apenas para triângulo retângulos. Ok? Bom, eu tenho aqui a hipotenusa desse triângulo e a hipotenusa desse. Tá? Ele esqueceu até de assinalar. Se a hipotenusa dos triângulos forem correspondentes, forem iguais, né? Se essa medida aqui for igual a essa, e um dos catetos correspondente, esse com esse ser iguais, então eu tenho esse caso especial, que é o HC, hipotenusa e cateto. A hipotenusa correspondente tem medidas iguais e os catetos correspondentes têm medidas iguais. Ok? São os casos de congruência. Tá? Vamos fazer aí a correção desses dois exercícios que nós temos. Temos aqui o primeiro. O primeiro exercício, ele fala assim, nos itens a seguir, caso os triângulos sejam congruentes, indique o caso de congruência. Tá? Selecione incongruentes, qual é o caso? O primeiro, se vocês observarem, nós temos um lado aqui de medida 6 e esse lado de medida 6. O ângulo adjacente a esse lado mede 80 e o lado adjacente desse lado mede 80. O ângulo oposto ao lado 6 é 60. Aqui também é 60. Então nós temos um caso de congruência aqui, que é o caso lado, ângulo oposto ao lado. Ok? Então, caso LAO. No B, nós temos aqui um triângulo retângulo. Tá? Então nós podemos verificar o caso especial. Eu tenho aqui um cateto e aqui de medida 4, aqui um outro cateto de lado 4, só que ele não deu a hipotenusa, tá? Mas ele me dá um ângulo de 50 aqui entre a hipotenusa e o cateto 4 e aqui também um ângulo de 50 entre a hipotenusa e o cateto 4. Então eu posso usar um caso de congruência aqui. Não dá para usar os casos especiais, porque nós não temos medida da hipotenusa. Nós podemos usar qual caso? Que é o caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então é o caso ALA. Ok? A letra C. Eu tenho os dois triângulos. Eu tenho aqui o lado de medida 5 e o lado de medida 5. Eu tenho um ângulo adjacente a esse lado 5, 35 e o outro 60. Aqui adjacente ao 5 eu tenho 35 e o 60 não é adjacente, ele é o oposto ao lado 5.
Então aqui a gente não tem caso de congruência, ok? Então não são congruentes, certo? Bom, o exercício 2, ele fala o seguinte: a ponte João Luiz Ferreira, no Rio Paraíba, liga a capital do Piauí, Teresina, a Timon, cidade do Maranhão, e foi declarada Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Conselho Consultivo do IPAM. Sua estrutura é o do tipo treliça, isto é, um conjunto de elementos triangulares que garantem a resistência e a estabilidade da ponte. Já o uso dos triângulos congruentes contribui para a beleza da obra, conferindo-lhe um aspecto simétrico. Na foto foram destacadas 2 triângulos. Então aqui está em vermelho os 2 triângulos. Se vocês observarem aqui, eu tenho aqui 2 triângulos retângulos, um aqui da esquerda e o outro da direita. Ele assinalou que esse lado é o lado comum entre os 2 triângulos. Essa medida, esse lado, esse cateto desse triângulo da esquerda é igual a esse cateto do triângulo da direita. Ele quer saber qual é o caso de congruência entre os 2 triângulos. Como eu tenho um lado comum entre eles, eu tenho esse ângulo 90 graus entre os 2 triângulos e tenho esse lado aqui correspondentes iguais, eu posso usar o caso para conferir que eles são congruentes, lado, ângulo, lado, ok? Então, voltando, descendo, podemos conferir que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, tá? Caso especial, não dá porque eu não tenho a hipotenusa. Para ser caso especial, teria que ter hipotenusa em um dos catetos, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aula, a primeira aula da apostila 2, tá bom? Espero que tenham acompanhado e entendido. Procurem fazer o caderno de exercício de vocês, tá? Dessa aula. E aí, dúvidas a gente vai tirar na próximo plantão, quarta-feira de manhã, tá? E tô mandando aí 3 exercícios para vocês fazerem de extra e tentem fazer aí, ok? Qualquer dúvida me pergunte, tá? Tchau. Até a próxima. Obrigado.